Oi, bom dia! Começa agora o programa Vista-se de Você e hoje recebo em nossos estúdios a Aline Vieira, ela que é proprietária da Flora Brechó. Bom dia, Aline, tudo bem com você? Bom dia, Dani, eu estou bem. Bom dia a você que está nos assistindo. Então, para que as pessoas que estão nos assistindo a conheçam, eu peço que você faça a sua apresentação pessoal e profissional. Eu sou a Aline Vieira, eu tenho 27 anos, eu sou mãe de duas meninas, a Cecília de 4 anos e a Lorena de 2 anos, e eu sou casada também há longos 10 anos. Profissionalmente, eu sou formada em licenciatura em História, professora de História, e agora, há 2 anos, eu sou empreendedora no Flora Brechó. Você percebeu que você gostaria de trabalhar com roupas, mais especificamente com o brechó? Na verdade, eu não percebi até hoje. Quando eu me vi, eu já estava mergulhada nesse mundo pouco explorado, que é a moda circular, a moda sustentável, que o brechó representa. Desde muito jovem, a minha mãe consumia roupas provenientes de moda circular, de bazares de igreja, de bazares beneficentes. E eu sempre a acompanhei, eu sempre usava roupas de segunda mão, assim como ela. Por necessidade, mas também por opção, porque em brechós em bazares também você pode encontrar peças muito boas a um preço assim muito baixo. Então, quando eu vi, eu já estava totalmente mergulhada nesse mundo que é o brechó. Eu estava em casa numa época de pandemia, cuidando das minhas filhas, e sempre, desde muito jovem, eu tive vontade de empreender. E então, por que não unir o útil ao agradável? Eu tinha recém me tornado mãe, estava naquela fase assim que toda mulher se pergunta como conciliar carreira com a maternidade. Eu precisava de um trabalho com horários flexíveis e isso o brechó poderia me proporcionar. Eu gostava muito de moda. Eu tinha o conhecimento já de lugares onde vendiam roupas, assim, bazares, onde vendiam roupas usadas. E então eu resolvi unir tudo isso, que era a necessidade por horários flexíveis, o gosto que eu tinha por moda, o baixo orçamento também que eu tinha para investir. Então eu resolvi iniciar com o brechó. Eu até tinha pensado, muito tempo antes, em trazer roupas a 25 de março, por exemplo, como muitas pessoas fazem. Mas eu pensei, será que esse mercado já não está muito saturado? E é aí que surgiu o brechó. E como foi a sua transição de carreira? Na realidade, eu não tive não foi bem uma transição de carreira, porque no período em que o brechó nasceu, eu já estava em casa, eu não estava trabalhando, eu estava sendo mãe em período integral. Antes disso, eu trabalhava em uma instituição filantrópica aqui da cidade, como professora, e nesse período eu e meu marido decidimos ter nossa primeira filha, e ela nasceu, eu saí de licença maternidade. Quando eu retornei nesse meu trabalho, nessa instituição, eu sentia que eu já não me encaixava mais naquele lugar. Eu sentia que aquilo já não fazia mais sentido para mim, então eu resolvi pedir demissão e ficar em casa cuidando da minha filha. 1 ano e 4 meses depois, nós optamos por ter nossa segunda filha. Ela nasceu e eu permaneci em casa cuidando das duas. Mas eu sentia assim que faltava alguma coisa. Eu era feliz e era muito grata pela oportunidade de ficar em casa cuidando das minhas filhas, porque eu sei que muitas mulheres gostariam de poder ter essa oportunidade, mas não conseguem. Eu era grata por isso, mas eu queria ainda me sentir importante, eu queria me sentir útil, eu queria me sentir completa, feliz e realizada. Eu sabia que eu era útil, eu sabia que eu era importante para elas como mãe, mas e eu? Mas filhos crescem e eu percebi que carreira e maternidade podem sim andar juntas, porque eu estando realizada enquanto pessoa, enquanto profissional, eu vou criar filhas mais corajosas e que assim como eu também vão lutar por um sonho, independente de ser mães ou não. E como você faz para conciliar a maternidade com o empreendedorismo? Conciliar essas duas coisas são muito fáceis e também muito difíceis. Porque, por exemplo, como eu trabalho somente de forma online e levo as roupas no formato de condicional, quando uma cliente pede, por exemplo, eu preciso de um vestido para ir em um casamento, vou eu lá gravar o meu vídeo mostrando para ela as peças, aí de repente no fundo vem, mamãe, me limpa? Ou muitas vezes eu estou gravando um provador para postar lá no Instagram, que é a minha vitrine. Aí tem um grito de criança brincando atrás, que é super normal. Ou muitas vezes quando eu estou no celular respondendo uma cliente e o filho da gente não entende que por mais que você esteja mexendo no celular, que é a minha ferramenta de trabalho. Aí nesse momento eu explico para elas, filhas,
esse é o trabalho da mamãe. O trabalho do papai, ele precisa sair de casa e não fica aqui em casa cuidando de vocês. A mamãe consegue trabalhar e cuidar de vocês ao mesmo tempo. E eu preciso que vocês entendam isso, que é com esse dinheiro que a mamãe compra o uniforme escolar, com esse dinheiro que a mamãe ganha, com esse trabalho a mamãe compra roupas, a mamãe leva vocês para passeios. E no final elas entendem. Claro que muitas vezes eu fico frustrada. Afinal de contas, eu fico pensando assim, será que vale a pena eu deixar de brincar, por exemplo, com a minha filha para ficar aqui fazendo um post, por exemplo? Mas eu entendo e lembro que todo mundo precisa trabalhar e todo mundo precisa se sentir feliz e realizado. E se eu não estiver fazendo isso em casa, eu teria que estar fora de casa, muitas vezes longe delas, e não poderia brincar com elas da mesma maneira que nesse momento, né? Então, é como eu falo, a gente tem que abominar o 100%. Eu nunca vou conseguir ser uma mãe 100% e nunca vou conseguir ser uma empreendedora 100% trabalhando de casa, mas eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo, 50% cada uma, por exemplo, e no final dá tudo certo, né? E como que você faz para lidar com o preconceito das pessoas em relação às roupas de brechó? Por muito tempo, as pessoas tiveram muito preconceito em consumir roupas provenientes de brechós. Mas, quando eu criei o Aflora Brechó, que foi em 2020, a gente estava vivendo um mundo de pandemia, onde o mundo estava fazendo ajustes econômicos, bem como o Brasil. E esse consumo de roupas e artefatos de segunda mão se tornou mais popular. E eu costumo dizer que quem fala isso a respeito das roupas de brechós é porque nunca comprou em um brechó e provavelmente tenha comprado em um bazar, porque o bazar e o brechó são comércios diferentes. Por exemplo, no bazar você encontra peças provenientes de doações, que, eu não tenho uma roupa que não me serve mais, que ela já está com um pouco mais gasta, vou doar. Ou também as pessoas acabam doando para os bazares peças com qualidades ruins, peças rasgadas, peças com avarias, manchadas, peças que não tem como serem mais usadas. E o que acontece? Aí a pessoa vai lá, compra no bazar e fala, comprei lá no brechó. E não é. No brechó nós temos uma curadoria, que a gente seleciona muito bem as peças. E o que é esse termo curadoria, que a gente ouve muito falar, mas que muita gente não sabe? Curadoria nada mais é do que curar, do que cuidar. É cuidar da peça. Por exemplo, eu como dona de brechó, eu tenho esse cuidado, a curadoria é muito minuciosa, desde quando eu pego as roupas lá no bazar, até o momento em que ela vai chegar no consumidor final, que no caso são as minhas clientes. Então, higienização, pregar um botão, armazenamento. Eu normalmente costumo não pegar peças que estão muito desbotadas ou que têm costuras para fazer. Mas, por exemplo, é uma peça que vale muito a pena. Então, eu pego ela, levo até na costureira, para ela chegar em perfeitas condições até a casa da minha cliente. E qual foi o seu maior desafio quando você começou a empreender? Na verdade, eu tenho 4 grandes desafios enquanto empreendedora. O primeiro deles foi quando eu me iniciei, que foi ter apoio, conseguir apoio, por exemplo, dos familiares, porque ninguém acreditava que o brechó poderia ser um negócio lucrativo, muitas vezes mais lucrativo do que uma loja. O meu segundo desafio, quando eu iniciei, foi conseguir uma boa cartela de clientes, já que muitas delas tinham ainda preconceitos com as roupas provenientes de brechó. Então, eu usei um Instagram para mostrar muitos detalhes da peça para a pessoa poder conseguir se sentir segura e adquirir aquela peça. A partir do momento que ela adquiriu uma, ela não para mais, porque no brechó, muitas vezes, a peça chega a custar 10% do valor de mercado, original de mercado, muitas vezes até menos que isso. Então, quem compra de brechó uma vez, compra sempre. As minhas clientes hoje, elas têm um evento específico, ou mesmo para o dia a dia, para trabalho, elas vêm e me procuram antes mesmo de chegar numa loja. O meu terceiro desafio foi um que a gente já comentou, que é conciliar o empreender com o maternar, mas que dá para lidar bem. E o quarto desafio que eu tenho, enquanto empreendedora, talvez no momento, para o brechó seja o maior deles, que é conseguir peças de tamanhos maiores. Inclusive, você aí que estiver me assistindo e tiver desapegos de roupas, acessórios, calçados a partir do tamanho 40, vocês podem me procurar pelas redes sociais. A gente sabe que a indústria da moda, ela produz
peças de tamanhos maiores em menor escala. E o que acontece? Por exemplo, fulana que usa tamanho 42, foi em uma loja, não encontrou uma peça do gosto dela. Isso na loja 1. Foi na loja 2, também não encontrou. Foi na loja 3, também não encontrou. Ela só foi encontrar a peça do gosto dela e do tamanho dela lá na loja 4. E o que acontece? Já que foi muito difícil para ela conseguir encontrar a roupa do gosto dela e do tamanho dela, ela vai permanecer com essa roupa por um longo período, porque ela sabe que é difícil de encontrar. E provavelmente, quando ela vai desapegar dessa peça, essa peça já não vai mais estar em condições de ser revendida pelo brechó. Então, acaba vindo menos para mim. E essa é uma das grandes dificuldades que eu tenho enfrentado normalmente. Ah, Aline, mas você é gordofóbica? Não. Pelo contrário, porque a gente que tem comércio, a gente não liga se você é magro, se você é gordo, se você é alto, baixo, se você é preto ou branco. Claro que a gente visa a satisfação do nosso cliente, mas a gente também visa o lucro. Então, quanto mais peças eu tiver para agradar as minhas clientes, porque eu tenho uma demanda grande de peças de tamanhos maiores, mas eu não tenho essas peças para fornecer para as minhas clientes. E eu gostaria de ter. Então, não é gordofobia, muito pelo contrário. É um dos grandes desafios que eu enfrento no dia a dia como dona de brechó. E qual é o público-alvo da Flora Brechó? Essa é muito fácil de responder. O público-alvo do Aflora Brechó são mulheres que gostam de moda jovem atual, que gostam de se sentir bem com uma roupa, porque eu prezo muito pela qualidade, prezo muito pelo caimento que a peça tem. São mulheres que também estão preocupadas com o meio ambiente, já que elas fazem uso da moda sustentável e da moda circular. E também são mulheres inteligentes que gostam de pagar pouquíssimo em peças de muita qualidade, que muitas vezes na loja, por exemplo, lá no brechó, já vieram peças, por exemplo, de R$2.000, mas que eu vendia 150. Isso não é nem 10% do valor original de mercado. Isso peça nova com etiqueta, né? E quais são os produtos que a Flora Brechó comercializa? Inicialmente, eu comecei comercializando apenas roupas femininas para mulheres adultas. Em seguida, abriu-se um leque na minha frente e eu só agarrei. E comecei a trabalhar também com calçados, com acessórios em geral, como cintos, bolsas, chapéus. E agora também estou trabalhando com perfumes importados, mas todos provenientes de moda circular. Eu não compro os perfumes para revender. São as pessoas que compraram, não se adaptaram com o cheiro e trazem para mim e eu faço a revenda deles. E que mensagem que você deixa para as mulheres que querem empreender, mas que têm medo? A mensagem que eu vou deixar para vocês foi a mesma que eu ouvi, especialmente da minha irmã, e que eu carrego comigo até hoje em tudo que eu vou fazer. É que se você tem vontade, vai e faz. Porque o máximo que pode acontecer é dar errado. E se der errado, pelo menos você tentou. E se der errado também, não significa que você está fazendo tudo errado. Pode ser que você esteja fazendo uma pequena coisa errada, da qual você não estudou, da qual você não tem informação, e aquela simples coisa vai afetar todo o seu negócio. Outra frase que eu levo comigo sempre é uma do Walt Disney, que é: se você pode sonhar, você pode realizar. Nós somos capazes de fazer tudo o que nós temos vontade. É como eu falei, pode não dar certo. Pode. Mas se a gente for lá, se a gente não for e não fazer, a gente não vai saber se daria certo ou se daria errado. Então, vão e façam. E como é que você faz para adquirir os estoques das peças que você comercializa? As pessoas que têm produtos para desapegar podem estar te procurando? Como é que funciona? Sim, inclusive você que está nos assistindo, como eu já falei, se tiver desapegos, não importa se é do tamanho 32 ou se é do tamanho 50, você pode me procurar pelas minhas redes sociais. Inicialmente eu comecei comprando somente em bazares, aí eu revendi essas peças para as minhas clientes, elas tinham desapegos. Eu e a minha irmã também fizemos desapegos no início para poder vender. E depois, quando as minhas clientes iam comprando essas peças, elas falavam: ah, Aline, eu tenho peças boas em casa, muitas vezes que usei uma ou duas vezes, nem usei. Você não compra? Aí eu falei: compro sim. Aí elas começaram a me trazer as peças e hoje 80% do estoque do Aflora Brechó é proveniente de fornecedoras, mulheres essas maravilhosas e inspiradoras. Inclusive, hoje eu e a Dani estamos com roupas do Aflora Brechó. E se você tiver desapegos, você pode me procurar, tá? Então chegamos agora na reta final da nossa entrevista e eu deixo o microfone aberto para que você faça suas considerações finais.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, Dani, por essa oportunidade, através desse projeto maravilhoso, inspirador, que é o Jovens Mulheres Empreendedoras, por eu estar aqui hoje podendo falar do meu negócio. Gostaria também de agradecer a minha irmã, que é minha maior incentivadora e apoiadora. E também gostaria de agradecer especialmente a todas as minhas clientes, que sem vocês nada disso seria possível, que todos os dias quando eu acordo de manhã, claro, é por mim, eu vou em busca do meu sonho, mas eu também vou em busca do melhor para vocês sempre. E aproveitando a oportunidade novamente, você que tiver desapegos, me procure. E agora a gente está em pé para mostrar para vocês, né, o nosso look da Flora Brechó. A apresentadora e a entrevistada vão virar modelos agora. Olha só que perfeição. E olha só, gente, são todas peças da Flora Brechó, peças lindas. E já aproveitando, eu peço que você deixe aqui as suas informações de contato para que as pessoas que têm mais interesse em conhecer sobre o seu trabalho e seus produtos possam entrar em contato com você. Vocês podem entrar em contato comigo através do Instagram, que é o @a.florabrechó, que é minha vitrine, já que eu não tenho espaço físico, trabalho somente online com entrega de condicional. E também pelo WhatsApp, que é o 46984197305. Vocês podem entrar em contato comigo por meio desses dois canais e solicitarem o condicional de vocês. Quero agradecer imensamente a Aline por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo e vindo aqui compartilhar conosco toda a sua história. Muito obrigada. Imagina, Dani, eu novamente que agradeço pela oportunidade de estar aqui e aproveito para dizer que você está maravilhosa hoje, mais maravilhosa do que todos os outros dias, porque você está vestindo a Flora Brechó. E esse foi o programa de hoje. Eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com pessoas que vocês sabem que vão gostar desse assunto e inscreva-se no canal da TV Cidade. Desejo que vocês tenham um excelente dia e até o próximo programa Vista-se de Você.